E aí galera, na pegada dos estudos, na firmeza do concurso para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, e lá vamos nós avançando pouco a pouco, gradual, com toda a paciência e com toda a calma que você precisa e necessita para aprender esse conteúdo que é tão chato, tido como um dos conteúdos decorebas. Esse encontro de hoje vai ser uma forma de reprisar a live que eu tinha feito em um outro dia aí no passado, mas quando eu fui fazer o teste do microfone para saber se estava saindo tudo tranquilo, foi mesmo na hora que abriu uma propaganda. E ao lançar esse vídeo no YouTube, depois da live, houve direitos autorais, copyright, então o canal Historiografando teve que remover justamente só por causa de um trechinho da propaganda que apareceu em formato de áudio. Mas para ninguém ficar prejudicado porque não assistiu ou porque o YouTube resolveu tirar o vídeo, eu estou aqui novamente trazendo para vocês o nosso encontro que vai versar sobre Primeira República, especificamente o tenentismo, que é um assunto bom, um assunto bem tranquilo, bem light, que você irá acompanhar comigo nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem do encontro, que também ao mesmo tempo possam dar o seu joinha positivo, compartilhar também esse vídeo nas redes sociais. Se quiser falar comigo, é só entrar em contato com o Zap que vai estar aparecendo em algum lugar aqui na nossa tela, tá bom? Lembrando que o material de apoio também dessa aula você já pode baixar no link que fica na descrição do vídeo. Vamos lá para o nosso momento interessante e importante de hoje, que é falar sobre a Primeira República. A Primeira República, vamos especificar para vocês hoje o tenentismo. Mas para abordar o tenentismo, eu preciso que vocês tenham um pouco de consciência do que foi esse evento aqui chamado de Primeira República. A Primeira República, ela iniciou-se em 1889 até 1930, que aqui em 1930 está justamente um dos momentos mais cobradiços em provas, que é a Era Vargas, a Revolução de 30 acompanhado com a Era Vargas. Então começou em 89 até 1930. Então a Primeira República, também chamada de República Velha, República Oligárquica, República das Espadas, tem várias nomenclaturas para esse mesmo período. Dentro desse período, o que vai importar não são as nomenclaturas diversas que nós temos, mas sim as características da Primeira República. Como eu mostro aqui com vocês, ó, o clientelismo, o mandonismo, o coronelismo, principalmente o coronelismo aqui, que ele pode justamente ser o misto do clientelismo e do mandonismo. Então, o coronelismo foi uma das práticas que surgiu com a Primeira República, e para o assunto qual nós iremos trabalhar, que é justamente agora esse, o tenentismo, ele vai ser uma pauta que os tenentes, no caso aqui o corpo que compunha o tenentismo, até errado falar os tenentes, né? O corpo que compunha o tenentismo não era a favor. Então vamos fazer o quê? A nossa breve leitura, nossa leitura rápida, e voltar com todas as explicações que você precisa para gabaritar na tua prova. Então olha aqui, ó. O tenentismo foi um movimento político, é o primeiro ponto que você vai notar aí no seu caderno, ó, e militar. Professor, militar não precisa nem explicar, porque eu sei, o nome em si já diz muita coisa, que veio da ala dos militares, verdade. Mas por que foi político? Onde é que ele se encaixa na categoria política, o tenentismo? Gente, o tenentismo ele pode se encaixar dentro dessa ótica política quando, a partir do momento, esse corpo de oficiais que compõe esse movimento reivindicou justamente o quê? Uma melhoria na política nacional. A política nacional desse momento, ela era conhecida notadamente em todas as instâncias como práticas de corrupção, era conhecida nas instâncias como o que eu acabei de falar para vocês, o coronelismo, o clientelismo, o mandonismo, tudo isso eram práticas que para os tenentes e também os capitães, que agora eu já estou aprofundando mais, falando para vocês quem compunha essa ala do tenentismo, tenentes e capitães, né, os jovens oficiais brasileiros, batiam em cima dessa tecla. Tá ótimo? Então por isso que ele se encaixa aqui, porque ele queria uma melhoria nesse cenário político qual o Brasil passava.
realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenentes, por isso que recebeu o nome de tenentismo, e também capitães. Aqui você vai tomar um pouco de cuidado, porque o nome tenentismo às vezes nos faz ligar o piloto automático, entendendo que era somente a ala dos tenentes que estavam ali manifestando o seu desejo quando o movimento tomou as suas proporções. E não é isso. Eu tenho aqui tenentes, mas também capitães que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias. Então vejam aqui por quais objetivos esse corpo de jovens oficiais estavam lutando nesse início de tudo. Era justamente contra as práticas de um sistema político corrupto, carcomido, decrépito, que já nasceu em cima de várias e várias práticas de corrupção. O surgimento do tenentismo, gente, ele está justamente na década de 1920, como está aqui no material de vocês, e que contribuiu para a desestabilização da ordem política existente na Primeira República. Desestabilizou essa ordem política que estava aqui na República. Então, se a banca CESP, Sebrasp, cobra lá em sua questão, no caput da questão lá apresentada para você, afirmando que não houve por parte dos tenentes e dos oficiais aqui, também chamados capitães, uma desestabilização da ordem política social, está errada a questão. Então você vai notar sim que os tenentes e os capitães, os jovens oficiais, a partir de agora eu não vou estar repetindo a mesma palavra, tá, gente? Quando eu falar de jovens oficiais, vocês já vão colocar o piloto automático de vocês, que eu estou falando do corpo de tenentes e capitães. Só para não repetir demais, tá bom? Então, a desestabilização da ordem política foi sim alcançada por esses jovens oficiais, sim. O surgimento desse movimento remonta à campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha. Você já sabe aqui quem saiu vitorioso, né? Não foi o Nilo Peçanha, não. Apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e do Rio de Janeiro. A candidatura de Peçanha ficou conhecida como Reação Republicana e sua chapa procurou conquistar o voto das classes médias urbanas. Foi durante essa campanha eleitoral que a imagem de Arthur Bernardes como político antimilitar, preste atenção, antimilitar, popularizou-se por causa das cartas falsas que foram veiculadas com supostas críticas feitas por ele aos militares. Então, se você já puder enxergar Arthur Bernardes como sendo aqui a pedra no sapato, de quem, professor? Da ala dos militares. Enxergue isso para a tua prova que faz bem. Apesar de ter sido divulgado à época que os documentos eram falsos, tá aqui, a relação dos militares com Arthur desgastou-se profundamente. A situação agravou-se de maneira definitiva quando o presidente eleito Arthur ordenou o fechamento do clube militar. Estou colocando aqui fichado em negrito e agora estou novamente remontando o ficho que eu fiz, para vocês a importância desse fechamento do clube militar. Importância para quê? Para acontecer o movimento. Não foi importante para os militares, mas para ocorrer o movimento em tese. Juntamente também com a prisão de Hermes da Fonseca, que era um dos grandes militares, os quais estava ali defendendo os interesses da ala militar. Então, a partir daí, iniciou-se um movimento de revolta e contestação dentro do Exército contra o governo da Primeira República. Então, você já viu que, volta cá comigo novamente para a tela, né? Você já viu que o governo de Arthur Bernardes não foi lá um governo amistoso com essa ala dos militares. Você viu também que Arthur Bernardes tomou algumas práticas consideradas até intrigantes, algumas práticas de birra, não sei se foi por birra que ele fez isso, fechar o clube militar e ainda mais condenar à prisão Hermes da Fonseca, um dos principais patronos do exército daquele momento. Então ele mexeu mesmo em casca de ferida. Começou-se a partir desses dois eventos que eu citei e fichei com vocês aqui no quadro, começou-se a rebelar a vontade e o desejo de se manifestar. Então eu posso sim afirmar e dizer aqui com vocês que isso aí foi o estopim do início,
O estopim do início fica até uma coisa errada para o português, né, professor? Não existe estopim do início. Todo estopim é início mesmo. Então vamos arrancar o que o professor disse, estopim do início, e vamos colocar que isso ali foi o estopim, ou o início, né, dos nossos conflitos aqui em tese. Volta cá para o quadro novamente para a gente conversar e fichar as passagens principais. Ó. A atuação do movimento tenentista estendeu-se de 1927 até de 22 a 27. E ao longo desse período, uma série de rebeliões aconteceu. Olha, gente, série de rebeliões aconteceu. Então não foi uma única rebelião não, tá, gente? Isso aqui foi igual um boom. Explodiu e tomou proporções altíssimas. Quer ver só? A primeira grande revolta dos tenentistas aconteceu dia 5 de julho de 22 na cidade do Rio de Janeiro e ficou conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana, tem essa nomenclatura, ou também chamada assim nos livros, eles preferem a nomenclatura Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, dá no mesmo evento. Tá certo? Aqui nesse slide, o que é que a gente conseguiu tirar de informação importante? A questão de Arthur Bernardes contra a ala militar, chamado-se um político antimilitar. O estopim dessa revolta deu-se justamente com o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. Aí começou a série de rebeliões a estourar. A primeira na cidade do Rio de Janeiro, e não única e exclusiva. Por isso que aqui nesse slide eu já coloco para você uma observação, que essa revolução, essa revolta, ela não foi um movimento isolado à cidade do Rio de Janeiro. Então vamos lá, por ter tomado proporções interestadual, interregional, eu posso dizer que, olha só, olha aqui, ó, o movimento tenentista, não foi um fato isolado, aqui do outro lado, isolado ainda cabe um azinho aqui para ficar certinho de acordo com o português, né? Isolado da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou colocar RJ para facilitar aqui no nosso tempo, né? Então, o movimento tenentista não foi um fato isolado da cidade do Rio de Janeiro, não, viu, gente? Os tenentes, eles rebelaram, sim, inicialmente em Copacabana, queriam recuperar a honra dos militares, alegando que eram reprimidos pelo governo de Arthur Bernardes. Durante essa revolta, os tenentes ficaram cercados no forte de Copacabana. E, em certo momento, 18 oficiais, em um ato de desespero, resolveram marchar pela Avenida Atlântica, né? Isso na direção das tropas do governo. Somente 2 oficiais dos 18 sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Aqui a proporção começou realmente a tomar conotação. Estourou mesmo. Já estava se estourando, agora foi que o negócio complicou. Então, depois desse episódio, o ímpeto de revolta espalhou-se por outras cidades, né? Por outros quartéis, por outros oficiais em diferentes partes do Brasil. Houve rebeliões tenentistas em Manaus. Você vai agora fechar comigo aqui, ó. Espalhou-se para Manaus, em 24, que ficaram conhecidas como Comuna de Manaus. Comuna de Manaus é uma das ramificações. Houve também a Revolução de 1924, está aqui fichadinha para vocês, ó, 1924, que posteriormente deu início à coluna Costa Prestes. Veja só, quando as tropas tenentistas lideradas por Miguel Costa uniram-se com os tenentistas liderados por Luiz Carlos Prestes. Então preste bem atenção, ó. O que a Banca CESP já cobrou? A Banca CESP cobrou em 2017 justamente aqui, onde eu estou fichando para vocês agora. Ó. Vou apontar uma seta bem grandona para você visualizar. Ó. Luiz Carlos Prestes, sim, ele estava do lado dos tenentes, os quais os tenentes e Luiz Carlos Prestes também estavam ao lado da revolução que levou Vargas ao poder. E lá em 2017, a Banca CESP tentou confundir vocês na última questão, a depender do caderno de prova, que Luiz Carlos Prestes, com o seu movimento, não ajudou Getúlio a chegar ao poder. Errado. Em um dado momento, ele ajudou, como é esse momento do qual eu estou falando. Mas em outro momento, Luiz Carlos Prestes, né, ele se manifestou já contra o governo de Vargas, mas lá na frente a gente vai ver isso,
justamente no ponto-chave o qual Vargas não convocou as eleições. Tudo bem? Porque Vargas chegou em 1930 abraçado digamos assim, no colo dos militares, através de uma eleição onde justamente essas eleições houve várias acusações de fraude, né, Getúlio Vargas, ele conseguiu, junto com os militares, depois de vários e vários eventos, adentrar no poder. A gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente. A coluna Costa Prestes surgiu em 25 e foi considerado o maior movimento tenentista. Olha aqui qual foi o maior movimento tenentista. A banca vai dizer para vocês que o maior movimento tenentista, quase não sabe a palavra, né? Foi justamente a comuna, né, voltando aqui mais um pouco. Ó. Opa, foi demais, professor. Foi a comuna de Manaus. A comuna de Manaus foi, digamos, uma ramificação muito importante, mas não foi o movimento mais importante. Não foi o mais importante. A coluna Costa Prestes, sim, foi considerado o maior movimento tenentista do período, onde os oficiais liderados por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes marcharam no interior do Brasil durante mais de 2 anos lutando contra as tropas do presidente Arthur. Ao todo, a coluna Costa Prestes marchou em torno de 25 mil quilômetros e cruzou 12 estados. O movimento encerrou-se em 27, quando se exilaram na Bolívia. Está aqui o país, o qual se exilaram, na Bolívia. E agora, volta cá comigo novamente, pessoal. Ó, eu vou convidar vocês a tomar um pouquinho mais de cuidado nesse slide o qual eu irei trabalhar. Aqui é a cereja do bolo, gente. Aqui é o slide mais importante. É o slide PQP. É o slide que cai em provas mesmo, tá? É isso aqui. Além do que eu já te falei, as partes que eu fichei, que ali são as partes realmente de suma importância, estas agora que nós iremos fichar, talvez seja as partes mais... Talvez não, tenho certeza sim, absoluta que vai ser as partes mais importantes. Não que as outras não caiam em prova. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que agora sim a cereja do bolo vai ser revelada. Vem cá, nesses 17 minutos, 18 minutos já nos encaminhando de aula, onde você vai ver a cereja do bolo aqui, ó, nesse slide, ó. É o slide PQP, ó. PQP, ok? Qual era a ideologia dos tenentes, professor? Por isso que eu já coloquei até aqui, ó, muito cuidado. Primeiramente, eles, os tenentes, eram absolutamente contrários às práticas políticas do período da Primeira República. Isso aqui a gente já viu no primeiro slide. Não foi isso? Importante demais. Ó. Assim, eles lutavam contra o poder das oligarquias. Até aqui não há nada de novo. Repetir para vocês aqui novamente, já foi abordado nos primeiros slides. Sobretudo no interior do Brasil, onde as desigualdades sociais ó, manifestavam-se de maneira mais acentuada. Então, olha aqui esse ponto, qual você vai ler comigo novamente e vai colocar na sua cabeça, ó, sobretudo no interior do Brasil, onde as desigualdades sociais. Então, professor, quer dizer que os jovens oficiais, né, eles tinham preocupação social com a pobreza, principalmente do interior do Brasil? Sim, senhor, sim, senhora. Está aqui dito isso, ó. Sobretudo no interior do Brasil, onde as desigualdades sociais manifestavam-se de maneiras mais acentuadas. Então eles brigavam para que isso aqui tomasse um jeito na política, no cenário do Brasil. Então eles defendiam sim aquela parte mais desigual que estava naquele momento, que era o interior do Brasil. O projeto dos tenentistas foi considerado como um movimento, ó, salvacionista. Agora você vai notar isso aqui também, que não foi dito em momento algum, a não ser nesse slide. Uma vez que eles alegavam agir em defesa das instituições republicanas. Olha só que cereja de bolo, viu? Ó, em defesa das instituições republicanas. Além disso, havia uma grande insatisfação nos quadros militares com o pouco investimento realizado na corporação, segundo a visão deles. Os tenentistas consideravam a condição política em que o Brasil se encontrava como a grande causa das carências existentes. Como lutavam contra as oligarquias, tá vendo? Isso aqui a gente já viu, né? Naturalmente eram contrários à existência do federalismo no Brasil. Outra informação nova e precisa de prova. Alegando que esse sistema permitia a fragmentação política do Brasil, o que gerava a concentração do poder em núcleos regionais. Então, para eles não era interessante essa concentração de poderes em núcleos regionais.
Então veja, enxergue-se aqui comigo, né, aonde os tenentes batiam em cima. Eles batiam em cima de quê? De uma possível tentativa de ajuda às classes sociais que estavam no interior, digamos assim, as regiões interioranas. Tá? Os tenentes batiam também dentro de um pedido de uma política salvacionista. Salvacionista era preciso fazer uma limpeza. Aí talvez até, não sei, né, se tem alguém que conheça, talvez possa até ter vindo lá da fonte da ideologia tenentista, um dos principais princípios do direito administrativo, que é o LIMP, né, que fazer uma limpeza mesmo, de verdade, nas práticas corruptas que existiam. Não tenho dúvida disso, também não tenho dúvida que possam ter bebido da fonte primária da Primeira República para tentar limpar mais um pouco as amarras do poder, a máquina pública, né, a máquina social da corrupção que já vem aí tomando de conta do Brasil há muitos e muitos anos, tá ok? Volta cá novamente para o quadro comigo, onde você já vai estar aqui no outro slide também importante. Vai notando, viu? Os tenentistas, em geral, defendiam um projeto para o Brasil baseado no liberalismo. Olha aqui, ó. Porém, é importante pontuar que dentro do grupo existiam também oficiais que abraçavam outras ideologias, como o comunismo. Não é errado dizer que existiam, sim, oficiais que defendiam ideologias, digamos, antagônicas, liberalismo, mas também tinha aqueles que estavam a favor do comunismo. Além disso, defendia a formação de uma república autoritária, mais uma defesa deles aqui, ó, dos tenentes, ó, que promovesse as mudanças necessárias. Defendiam, mais um ponto, ó, a modernização e a industrialização do país, pauta esta que foi bebida justamente por quem? Por Getúlio Vargas. Tá ótimo? Mais um ponto importante aqui, pessoal. Ó, o fim da política que priorizava o café na economia brasileira, justamente com essa industrialização que viria pela frente. Por fim, vale ressaltar que em questões sociais eles defendiam a reforma do ensino público, mais um ponto importante, a obrigatoriedade do ensino primário. Vejam só, a moralização da política que estava desmoralizada. Além disso, denunciavam também as miseráveis condições de vida e a exploração dos setores mais pobres. Os tenentistas, no entanto, não possuíam um plano de ação. Foi o problema dos tenentistas, foi isso. E não sabiam como implantariam as reformas que defendiam. Então, gente, é muito bonito dizer para vocês que, na teoria, eles pensavam e planejavam tudo isso aqui, ó. E o que eu já falei lá nos slides anteriores. Mas tinha um problema, cara. Eles só tinham em planos que queriam, mas não sabiam, não tinham um plano de ação, não sabiam implantar essas reformas que eles estavam defendendo. Assim, as lutas organizadas por eles, conforme os historiadores classificam, né? Tem uma vírgulazinha aqui, não enxerguei, foram caracterizadas mais pela ação do que pelo discurso. O tenentismo foi responsável por lançar nomes importantes nos quadros políticos do Brasil nas décadas seguintes. E esteve diretamente ligado com a Revolução de 30, como eu citei lá nos primeiros slides, que pôs fim à Primeira República e colocou Getúlio Vargas no poder. Agora aqui, ó, já é o tópico onde nós iremos entrar na crise de 29, não vai ser o nosso assunto aqui nesse encontro de hoje. Eu estou finalizando o assunto do tenentismo em 23, 24 minutos para vocês. E garanto, vocês saindo dessa aula, saindo desse encontrão aqui feito para vocês, vocês não têm mais o que voltar no tenentismo a não ser resolvendo questões. Então, esgotei aqui um tópico completinho, tenentismo, para vocês que estão aqui no canal Historiografando. Dá aquela força, se inscreve no canal, deixa o teu joinha lógico positivo, se inscreve, sabe aquele grupo lá do Telegram, do teu WhatsApp, compartilha também esse link lá para que cada vez mais pessoas possam chegar e se fazer presente aqui junto ao canal Historiografando e o professor Adriano, rumo à aprovação no teu concurso Polícia Militar do Estado de Alagoas. Força guerreiro e até o nosso próximo encontro a qualquer momento aqui no canal Historiografando. Valeu, galera!